E aí, pessoal, tô gravando o vídeo agora deitado, viu, pra facilitar. Vim aqui pra dar as notícias pra quem ficou curioso pra saber como é que vai a minha ansiedade, como é que vai essa situação. Eu vi que muita gente me escreveu dizendo que tem hemangioma também, que foi um susto encontrar. Enfim, é um susto que a pessoa passa mesmo. Eu vou mostrar aqui mais ou menos a razão desse meu desespero e o que vai ser feito agora, porque hoje eu fui numa consulta e eu tenho notícias sobre isso, né? Que minha ansiedade não vai gostar muito, mas enfim. Como é que começou essa preocupação? Eu, em 2017, tá vendo? Eu fiz uma ultrassom de abdômen total. Era exame de rotina, minha ginecologista pediu, né? E aí encontraram um negócio no meu fígado que parecia ser um hemangioma. Suspeita, sugestivo de hemangioma, tá vendo? Só que é sugestivo, então a minha ginecologista, quando ela viu isso, falou: caramba, você tá com um negócio de quase 5 centímetros no fígado. Você tem que ir pro hepato para poder estudar melhor isso, veja com ele o que você faz. Aí eu fui no hepato, que eu falei patologista, o médico do fígado. Fui no hepato, morrendo de medo, fiz uma ressonância com contraste, me deixou muito nervosa, por sinal. E nessa ressonância, eles viram que esse hemangioma, na verdade, ele não tinha 5,1 centímetro, o maior tamanho dele. O maior tamanho dele tinha quase 4, tá vendo? Mas é grande, assim, não era pequeno. E aí, na época, a minha recomendação do médico era fazer acompanhamento, porque hemangioma no fígado não costuma crescer. Depende de fatores hormonais, segundo ele, mas não costuma crescer, é incomum. Só que aí, nesse ano, o bonito cresceu. E eu nem sabia se, assim como leiga, eu nem sabia se ia ser hemangioma mesmo, porque olha, ele quase dobrou de tamanho. Ele tinha 3,9 no maior tamanho. Aí pulou para 8,8 na ultrassom em 6 anos. Imagina, aí isso daí que me deu um susto. Continuava dizendo na ultrassom que ele era mais comumente associado com hemangioma. Aí ainda tem dentre as possibilidades diagnósticas diferenciais iniciais, né? E aí eu, como leiga, é claro, eu fiquei muito preocupada, né? Aí me solicitaram uma outra ressonância. Lá vou eu tudo de novo ficar ansiosa. Foi nesse momento que eu comecei a ficar bem ansiosa mesmo. Quando eu vi que... O meu primeiro vídeo foi quando eu vi... Foi no dia, assim, poucas horas depois, ou poucos minutos depois, que eu vi que o negócio tinha aumentado. E aí me bateu a dúvida, será que é hemangioma mesmo? O que é? E se for hemangioma, por que tá crescendo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí me pediram uma segunda ressonância, também com contraste. Então eu fiquei nervosa de novo por causa de tomar o contraste, com medo de acontecer alguma coisa. Enfim, fiz a ressonância no início desse mês. E aí aqui o resultado. Aí o resultado deu que é menor do que a gente imaginava. Tem 7,6 centímetros, o maior tamanho dele. Mas também eu acho que a ultrassom ela pega em ângulos diferentes. Então aqui tá medindo mais ou menos assim, comprimento versus largura. Na ultrassom talvez esteja medindo assim uma diagonal e por isso fique parecendo ser maior. Mas enfim, é um hemangioma. E dessa vez, interessantemente, sumiram as lesões que tinha aparecido antes. Que antes eu tinha 2 lesões... Deixa eu pegar aqui pra ver. Eu tinha 2 lesõezinhas que não eram hemangiomas no fígado, que eu tinha que tomar cuidado. Eu tinha que ficar monitorando porque podiam realmente virar algo maligno, segundo o hepato na época. Ó, eu tinha um hemangioma, eu tinha um outro nódulo, que parecia ser um adenoma ou uma hiperplasia nodular focal. Esse nódulo aqui... ele é hipervascular e tinha 1,1 centímetro. Então esse nódulo aqui ele já não foi encontrado nesse último aqui. Opa, aqui o bonito tava aqui quietinho, desse tamaninho, não incomodava. Aí do nada vira esse negócio aqui grande. E ele tá, segundo a médica, subencapsulado, quer dizer que ele fica numa... Ele fica aqui na beiradinha. Eu não sei explicar muito bem, viu? Ela me explicou mais ou menos assim. Ele fica aqui na beiradinha, então ele causa incômodo.
Mas o médico, quando ele apalpa, e até quando eu fui fazer uma ultrassom para estudar melhor isso daí, ela realmente só estudou em volta do hemangioma, eu senti esse desconforto. É como se fosse uma... É como se fosse uma dor de gases junto com dor muscular, junto com cólica. É um incômodo, assim, sensação de pressão no local. É bem desagradável. Assim, não é algo que me impeça de viver, mas segundo a Hepato e segundo o médico que eu fui hoje, que é angiologista, eu corro risco, assim, de, por exemplo, no acidente ou no jiu-jitsu que eu faço, ele começar a sangrar e causar uma hemorragia interna. Então, eu vou ter que fazer um procedimento para evitar com que ele continue crescendo, inclusive, porque o bonito quase que dobrou de tamanho em 6 anos e, assim, ele não presta, não mostra sinais de que vai parar de crescer. E segundo o médico, a tendência é ele crescer porque ele já tem idade reprodutiva, ou seja, ainda posso ter filhos. E ele disse que tem a ver com questões hormonais, mas enfim, eu vou ter que fazer um procedimento pro bonito parar de crescer, né? Pensei até em batizá-lo, mas segundo o médico, se tudo der certo, ele vai falecer, ele vai morrer. Então, eu não sei se é a melhor coisa a se fazer. Mas pra descontrair mesmo, eu tô pensando em batizá-lo, dar algum nome a ele. Ele tá me causando um incômodo, assim, psicológico, mais do que físico, que eu não esperava, sabe? E uma coisa que me deixou irritada comigo mesma é que em 2022, no ano passado, eu já tinha um resultado dele crescendo. Só que eu não peguei essa ultrassom, eu não sei porquê. Eu acho que nessa época eu tava vendo outra coisa, eu tava preocupada com alguma outra... Não sei, eu tava preocupada com alguma infecção urinária, alguma outra coisa que tava me incomodando e eu fiz esse exame por conta disso. E aí eu não peguei o exame porque a moça da ultrassom disse que estava tudo bem, que realmente tem um hemangioma lá, que agrediu, mas ela também não comparou com antes, então... Assim, eu não cheguei a pegar esse resultado que já tava mostrando que ele tava crescendo e não comparei com o atual. Eu só fui pegar esse resultado aqui porque eu vi que tava crescendo no atual de 2023, esse aqui de 2022, tá vendo? Ele já tava com 7,7 centímetros a maior dimensão dele. Aí pulou pra 8,8 segundo a ultrassom. Tu imagina, eu poderia ter já descoberto isso daqui e começado a tomar umas providências desde o ano passado. Mas eu não sei se pandemia ou o que, eu não lembro o que estava acontecendo nessa época, mas eu nem cheguei a pegar esse ultrassom. Então, muito menos comparar. O médico, assim, quando foi descoberto também, me passaram a informação de que não costuma crescer, que é algo bem raro, que eu só teria que monitorar. Mas aí veio a pandemia e eu sei que eu fiquei evitando o assunto, eu fiquei evitando investigar porque eu tinha medo de ter que fazer alguma cirurgia. E no final, incrivelmente, eu vou ter que fazer uma intervenção, então deu no mesmo, né? Então, assim, realmente não adianta nada fugir. E vocês podem estar se perguntando por que eu tô rindo, por que eu tô, assim, descontraída. Bem, número 1, quando eu vi que tava crescendo nesse ultrassom aqui, eu fiquei apavoradíssima e achava que pudesse ser algo maligno. Então eu coloquei na minha cabeça, eu tava com muito medo de ser algo maligno, eu sofri muito por isso, com ansiedade por isso, tomei Rivotril. Inclusive fiz aqueles vídeos tomando Rivotril, fiquei muito nervosa com essa possibilidade. E aí eu coloquei na cabeça, se não for maligno, já é algo muito bom, então minha preocupação já vai embora se não for maligno. Se for algo benigno, se for mesmo um hemangioma, eu vou encarar e vai ser tranquilo. Se for maligno, eu vou ter que encarar mesmo assim, mas vai ser um baque, porque eu tenho muito medo de ter câncer. Às vezes não é nem pela doença em si ou pelo tratamento, mas é pelo desgaste emocional, pela ansiedade de você não saber o que vai acontecer, de você não saber quanto tempo vai demorar essa agonia. É algo que me afeta muito, assim, essa dificuldade de ter que lidar com sofrimento a longo prazo. Então era o meu maior medo. Como desde que eu voltei com a ressonância, a médica já falou que realmente é um hemangioma que está crescendo, que não é algo comum, mas é um hemangioma que é benigno.
que pode me causar alguns riscos, mas é benigno, não é algo, não é um tumor maligno, eu já fiquei bem mais tranquila. E até ela estranhou, porque assim, na primeira consulta eu cheguei chorando, com medo de ser algo maligno. E ela me acalmou, disse que provavelmente é hemangioma, que a gente ia fazer uma ressonância, mas que pra eu ficasse calma. E aí na segunda consulta, quando ela me falou que é realmente hemangioma, eu me acalmei tão rápido que ela nem me reconheceu. Porque na primeira consulta em si eu tava muito nervosa, e na segunda eu não tava. Também na segunda consulta, eu tinha feito jiu-jitsu no dia anterior. E algum dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas tem alguns esportes que funcionam bem melhor do que Rivotril pra mim. E são mais saudáveis, né, claro. Mas aí, tá, descobri isso daí. O que vai ser feito agora? Bem, eu fui encaminhada para um cirurgião vascular, um angiologista. Eu saí da consulta dele algumas horas. Ele recomendou um procedimento que é... Ele recomendou isso daqui, uma embolização de hemangioma hepático. Aí como que ele me explicou esse procedimento? Ele disse que é feito como se fosse um cateterismo. Que vai uma sonda que entra pela virilha, por uma artéria na virilha, e vai até a artéria hepática que está alimentando esse hemangioma e que está fazendo ele crescer. Bonito, né? E aí ele injeta uma substância, ele me deu o nome, mas eu realmente eu não lembro, assim, acho que eu não vou ficar pesquisando, porque é ele que sabe das coisas, eu não vou ficar com essa mania de controle, eu vou tentar parar isso. É minha tendência que ficar querendo pesquisar tudo, mas eu vou parar com isso. Ele vai injetar uma substância que vai fazer com que o hemangioma não receba mais o sangue arterial para poder se desenvolver. Então ele vai encolher. Ele espera que no mínimo 30% e vai parar de crescer, que é o ideal. E também não vou ter mais o risco dele sangrar, assim, com alguma pancada, algum acidente. Então, assim, é um procedimento que segundo ele é simples. O risco seria de sangramento nesse caminho da sonda, mas que tem como solucionar caso isso ocorra. É feito num hospital, eu vou estar sedada, não sei qual tipo de sedação. Eu tenho medo de ser sedada, mas é o jeito, né? Ou é isso, ou eu correr o risco desse negócio crescer e eu ter uma hemorragia interna a qualquer momento da vida, seja num acidente de trânsito, seja num treino. Enfim, eu prefiro passar por isso daí. E sem falar que recentemente eu tenho acompanhado meus pais também há muitas endoscopias, colonoscopias. Eu acompanhei meu pai a um cateterismo onde ele corrigiu uma válvula do coração. Então, assim, eu tô me sentindo mais tranquila, mais confortável com um procedimento desse, depois que eu vi que pode ser bem tranquilo mesmo. Eu entraria de manhã, faria o procedimento e ficaria internada até o dia seguinte em observação. Provavelmente vou ficar bem nervosa nesse dia, especialmente depois do procedimento, que eu vou ficar super atenta para poder ver se vou ter algum sinal de alguma coisa, que é algo que eu faço, inclusive, quando tomo qualquer remédio ou quando injetam alguma coisa em mim, por exemplo, contraste. Assim que injetam em mim, eu fico muito nervosa antes de decidir e assim que é feito, porque assim que é feito eu fico em observação para ver se está acontecendo alguma coisa mesmo, se eu posso relaxar. Eu demoro um tempo para relaxar. Então eu já sei que vai rolar muito calmante, muito Rivotril, se ele me permitir, mas não é maligno, então eu tô até tranquila quanto a isso. É claro que eu gostaria de não precisar fazer nada, mas assim, se eu for comparar com o meu desespero inicial e com o meu medo mesmo, eu tô bem tranquila quanto a isso. Vou ter que administrar minha ansiedade nesse tempo. Ele já pediu pra eu não fazer um jiu-jitsu pesado, ele já pediu pra eu não fazer nada de impacto, então não sei se eu vou continuar o jiu-jitsu. Se continuar, eu vou ter que tomar cuidado. Só fazer a parte de exercício técnico, não vou poder fazer o que a gente chama de rola, que é a luta em si. Mas musculação tá liberada, então eu vou tentar me acalmar com exercício físico e com o que der, né? Podem ficar tranquilos que eu vou postar mais notícias e se possível eu vou gravar
antes, depois desse procedimento, quando estiver voltando da anestesia. Não no intuito de aparecer, mas eu acho, assim, eu pelo menos, como eu vi meus pais passando por esses procedimentos e saindo tranquilos, dando tudo certo, eu me acalmei. Então, pelo que eu vi dos comentários, não só eu tenho ansiedade e hemangioma e não só eu tenho que passar por procedimentos. Então, eu tô pensando em fazer isso e, apesar de não gostar de me expor, eu imagino que isso daí pode ter algum benefício no sentido de encorajar as pessoas. Elas verem assim, poxa, essa menina, ela tem problema de ansiedade como eu, ela vai passar por algo que ela não sabe o que vai acontecer, que ela tá nervosa, mas ela vai fazer mesmo assim e vai dar certo, e deu certo, e olha, ela conseguiu, mesmo com o nervosismo dela, sabe? Quando a gente vê as pessoas conseguindo, mesmo apesar das adversidades, facilita muito o nosso caminho, ao meu ver, né? Eu acredito nisso. E como esse é o intuito do canal, eu vou tentar registrar isso daí para as pessoas ficarem mais tranquilas. Não tendo esse sofrimento de ter que lidar com algo maligno e que a longo prazo, e um tratamento a longo prazo, e que envolve certo sofrimento, eu já tô tranquila. Então, um passo de cada vez, eu vou tentar ficar positiva quanto a isso. E vamos que vamos.